Eu tenho métodos para fazer tudo e todas as coisas, mas não sou metódico, mas as pessoas não conseguem entender isso. Antes da gente avançar no vídeo, só lembrando, isso aqui é um algo pessoal para eu ter a prática de voltar a produzir conteúdo. Então, se você gostar do vídeo, muito bom, fico muito contente, mas se você não gostar, tudo bem também. Então, você não tem a obrigação de curtir o vídeo se gostou, não precisa comentar algo que você achou legal do vídeo, não precisa compartilhar esse vídeo para outra pessoa que também vai gostar desse vídeo, e também não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, voltando ao gancho inicial, eu sou uma pessoa que tem métodos para tudo, mas eu sou zero metódico. E dificilmente as pessoas conseguem enxergar essa diferença vindo de fora e elas acham que eu sou extremamente metódico. E daí talvez seria uma das coisas que a gente fala, ou de diversas coisas que as pessoas falam que autistas são, ou como autistas funcionam, só que vendo de fora o que parece ser o que elas estão percebendo que acontece. Ficou meio complexa a frase, mas vai ser mais fácil de entender. Eu tenho que pensar e raciocinar e fazer praticamente tudo que eu faço. Eu tenho pouca coisa que vai natural espontaneamente. Então, tudo que eu faço tem que ser pensado. Então, logo, se eu já fiz algo e deu certo, tem um método que funcionou para chegar naquilo. Perante isso, se eu tenho um método que funcionou para chegar naquilo, diminui o meu tempo, aumenta a minha produtividade, então eu replico aquele método. Então eu tenho um método para fazer tudo, porque os métodos me dão a certeza de que eu vou conseguir organizar algo, vou conseguir fazer algo dentro de um curto espaço, e desde que por qualquer motivo eu entenda, me apresente uma situação onde existe um método que é mais rápido ou melhor para chegar do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente, eu altero na hora. Porque eu não tenho um problema com o meu método. Eu não preciso seguir o meu método detalhadamente. Eu não tenho problema se acontecer alguma coisa que atrapalhar meu método e daí ter que continuar dali para frente. Eu, não, de nenhuma maneira, eu tenho problema em melhorar o meu método. Só que, se eu tenho métodos que se dispuseram para ser a melhor opção para chegar do ponto A ao ponto B até aquele certo momento, não tenho outro método que faça essa mesma equiparação, eu continuo com aquele método, mas não tenho problema nenhum em alterar, não tenho problema nenhum se ele é errado, não tenho problema nenhum em ajustar ele para ficar melhor. Outra questão que eu tenho os métodos é porque quando você tem os métodos pré-estabelecidos, você sabe lá na frente, na cadeia de decisões, onde tem o ponto que pode ser ajustado. Quando não se tem método, se faz tudo no freestyle, não se sabe aonde pode ser ajustado, aonde pode ser errado e o que foi feito diferente. Se eu tenho um método prático para fazer gravação de vídeo, se algo deu errado em algum momento da hora de finalizar a gravação, eu sei qual é. Se é o jeito que eu posicionei a luz, se é o lugar onde é que eu fiz a bicicleta, se é a distância que eu tô dela por conta do barulho, que eu tenho que diminuir o chiaço da bicicleta, se é onde está a distância da água. Então, quando eu tenho tudo isso, eu sei o que eu fiz de errado e eu sei o que ajustar da próxima vez. Quando eu não tenho nada medido, não tenho nada mensurado de como funciona, de como fazer, não é nada intencional. Se algo der errado, eu vou lá no tipo, e o que foi? Porque eu não tenho algo que foi estabelecido como método ou como algo recorrente com o qual eu vou conseguir ter um ajuste. E é uma coisa que eu aconselho para as pessoas a ter métodos para fazer as coisas, para que você consiga fazer ajustes nas coisas. Porque só a partir da hora que você faz algo de uma maneira concisa e consciente, e mais de uma vez para tirar a prova, você consegue entender se se algo der errado, você consegue fazer um ajuste em algo no meio desse processo. Quando você não tem um processo, porque na verdade os meus métodos são um processo, então eu não me apego no como, mas eu me apego no final. Então para mim é zero importante o meio, porque para mim o que é importante é o final. E para quem é metódico, o importante não é o final,
é o meio. Então, se a pessoa ela vai todos os dias no mercado com um fone de ouvido X, se ela chegou no mercado, ela precisa ir no mercado, não está com esse fone de ouvido X, então ela precisa rodar toda a cidade para conseguir encontrar esse fone para ir lá no mercado, ela diminui a eficiência dela de fazer a compra, porque ela diminuiu o tempo, ela teve que ir em outro lugar, ela gastou mais dinheiro, então foi bem pouco eficiente, porque ela é metódica, ela precisava daquela coisa exatamente como ela pensou na cabeça dela para conseguir fazer. É uma pessoa metódica. A minha questão é, se eu vou e projetei o fone, porque o fone isola o... Não uso isso, tá? Mas eu projetei um fone, porque um fone isola a música, a música ambiente, as músicas gerais. E ela me concentra mais para eu conseguir achar as prateleiras mais rápidos, e eu não consigo achar meu fone, eu vou sem o fone, porque não vai ser produtivo o suficiente eu ir atrás de um fone pelo tempo que eu vou perder. Conseguiu entender? Para mim, o importante é o final, conseguir fazer a compra, e não como eu faço a compra. O como é o processo, então eu tenho métodos para fazer tudo de maneira mais eficiente, mas não tenho problema nenhum se o método muda, porque se eu consigo chegar no ponto final. Agora, se o processo altera de uma maneira que eu não consigo chegar no ponto final, aí eu me preocupo. Aí eu tento achar vários processos para tentar chegar no final. Então, o método, no meu caso, é para chegar ao final. E quando a pessoa é metódica, o método é o meio, independente se ela vai chegar no final ou não. Isso não sei se corriqueiramente ou frequentemente, eu acho que frequentemente. Não posso dizer por todos os autistas, não posso dizer sobre as outras pessoas, mas é uma das questões. Eu estou falando bastante questões, né? Já faz um tempo que eu tô assim. É uma das questões que coloca-se como ser meu autismo, por exemplo. Eu sou uma pessoa que sou metódica. Apesar de eu não ser metódica. Entender o que é uma pessoa metódica, respeitar uma pessoa metódica, não consigo entender a lógica de ser uma pessoa metódica, porque geralmente atrapalha chegar no ponto final, e para mim atrapalhar chegar no ponto final é irracional, o que é irracional para mim é estranho, porque eu sou extremamente racional. E eu tenho métodos para tudo. Ah, tá. E pessoas classificarem o que elas veem de fora e não o que realmente acontece. Porque toda pessoa que vê do lado de fora uma pessoa com vários métodos para alcançar algo, e quando ela é extremamente eficiente, elas raciocinam de que para ela ser extremamente eficiente, ela tem que fazer algo diferente do que elas estão fazendo. Então, quando eu sou extremamente eficiente no que eu me exponho a fazer, e eu já falei aqui em outro vídeo sobre eu ser bom em tudo que eu faço, não quer dizer que eu faço um monte de coisa, só quer dizer que eu não faço o que eu não sou bom e que eu melhoro o que sou bom. Tem essa sensação porque eu sou extremamente... Eu faço uma cadeia de processos e eu vivo aprimorando esses processos de uma maneira menos metódica ainda. Então, geralmente, eu vou fazendo testes nessas barreiras de processo para ver se algo vai otimizar ou não a minha rotina para chegar ao resultado final. Então, eu estou rotineiramente falando, mas eu tenho processos para fazer tudo, eu tenho métodos para fazer tudo, e de fora as pessoas acham que isso é algo metódico, quando na verdade não tem nada a ver com metódico. Então, o vídeo era esse. Ele acho que foi curto, não tem exatamente o tempo aqui, mas acho que ele foi mais curto. E é para vocês, mais para fazer vocês pensarem sobre a pessoa ter métodos e processos e as pessoas serem metódicas são diferentes, porque uma coisa é o meio para chegar ao final e outra coisa é ter um final e criar um meio para chegar no final. Então, o meio sem final, exatamente, metódico, e quando a pessoa se preocupa no final e faz um meio para chegar no final, a pessoa tem métodos. São coisas que, linguisticamente falando, são parecidas, mas que na prática são muito diferentes. E queria saber, você já encontrou uma pessoa que tinha vários processos e você achou que ela era metódica? E você, é metódico ou é uma pessoa que tem bastante processos e métodos para alcançar uma meta?